Imagina que você é um cara que trabalhou no mercado de sorvete, fabricando sorvete por muito tempo na sua vida. Você sabe bem o que é um sorvete, os tipos de sorvetes e tudo mais. Aí num belo dia, vamos dizer que você vai para trabalhar numa outra empresa. E essa empresa diz vender sorvete, e quando você chegar lá você tem certeza que aquilo não é sorvete. Então vem comigo, se liga. Salve, salve meus amigos da Roças in the House. E eu vim aqui partilhar com vocês uma história que não tem nada a ver com sorvete, mas talvez a analogia tenha um pouco a ver. Nos últimos dias, nos últimos tempos, eu tenho investido meu tempo em outro projeto, principalmente projeto financeiro. E esse projeto me dá um pouco mais de tempo, um pouco mais de liberdade. E com isso, eu queria, por exemplo, quem não sabe da minha história, eu tenho uma experiência no exterior e tal, e queria só partilhar, ensinar as pessoas inglês. E aí eu falei assim, poxa, por que não? Eu pego uma hora do meu tempo, né, de noite, por exemplo, e vou numa escola e falo, poxa, eu tô disponível para dar aula de inglês, poxa, eu consigo fazer isso desse horário a esse horário, não tô nem aí, não tô me importando com dinheiro, só quero que seja justo, o quanto você paga aí é o quanto se paga, não tem problema, a minha intenção é partilhar conhecimento e ajudar, compartilhar tudo aquilo que eu aprendi, minha experiência e tudo mais, e ensinar inglês para as pessoas, devolver isso em forma de valor para as pessoas. Beleza, não, tranquilo. Até engraçado que foi assim, foi um dia muito louco, porque eu fui levar meu irmão no Kung Fu, ele faz Kung Fu, fui levar ele no Kung Fu e eu pensei, caraca, por que não? Eu vou numa escola de inglês e pergunto se tá contratando, eu não vou perder nem ganhar nada com isso. Aí, cara, eu tava tipo, imagina, você não vai pedir emprego do jeito que eu tava, de chinelo, de shorts, de camiseta velha, tudo, enfim, tava do jeito que eu tava. E eu peguei e falei, vou lá. Aí cheguei lá, falei, oi, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu queria saber se estão contratando professor e tal. Aí eles, então, peraí, fala com o coordenador lá, no caso, lógico, não vou citar nome de escola, não vou citar nome de nada, mas é a situação que é interessante. Pegou, veio falar comigo, ele falou, poxa, bacana que você veio, olha, no momento a gente não tá precisando e tal, mas faz assim, amanhã você traz um currículo pra mim, aí a gente conversa e tal. Aí eu falei assim, olha, vou ser bem sincero com você, aqui foi uma coisa que eu tive uma ideia de vir e ver se rolava e tal, então eu vou precisar fazer meu currículo porque eu nem tenho um currículo relacionado a isso, entendeu? Mas eu tenho certeza que não tem nada que eu vá escrever num papel que possa me descrever e possa te dar mais informação sobre mim do que eu mesmo, se você me perguntar agora ou se você me deixar eu contar minha história pra você. Ele olhou pra mim assim e falou assim, putz, verdade, né? Não, peraí, senta aí, tal e tal, aí conversamos e tal. Ele falou, poxa, você assiste umas aulas aí, depois a gente inicia um treinamento e tal. Aí conversei com ele, expliquei tudo, beleza. Aí voltei os próximos dias pra assistir as aulas e tal, só que daí, poxa, aí eu me defrontei com uma coisa que é o seguinte, cara, a maioria das coisas que eu aprendi foi muito na raça, assim, sabe? Foi muito na raça mesmo e com situações reais, na grande maioria. E toda vez que a gente fala num sistema, num método e tudo mais, você precisa se moldar nessa maneira de ensinar, que é um método de ensino, é quase que você cria uma maneira do seu aluno pensar, vamos dizer assim. Mas eu comecei a achar estranho porque eu não conseguia associar o que eu estava assistindo nas aulas, por exemplo, com o que eu vivi na realidade, na minha experiência real com o idioma, por exemplo. Nada daquilo estava me trazendo para aquilo real e eu não conseguia levar aquilo que eu estava vendo para uma situação real que eu vivi, você entendeu? Então, peraí, é quase que, poxa, a gente vem trabalhando e aprendendo sobre sorvete dentro de uma fábrica e aí você muda de uma coisa e você fala, poxa, cara, isso aqui não é sorvete. Mas eu assim, poxa, beleza, eu acho que com o tempo, eu treinando e vendo, tentando me enquadrar dentro do método, eu vá me enxergar enquanto professor para poder expressar o meu conhecimento, né, para as pessoas dessa maneira. Não sei, vou tentar me enquadrar, mas isso já estava me doendo muito de eu ter que reformular tudo que eu trazia comigo dentro de um método para poder passar para alguém, sendo que muito da coisa eu nem acreditava. Eu nem acreditava. E aí vinha outra situação, né, cara? Como foi bem claro que o dinheiro para mim era simplesmente, entendeu? Eu tava ocupando o meu tempo. Não é que, beleza, ricão, beleza, não precisa de dinheiro, né? Não, mas era
era só no sentido de que, cara, eu não tava ali pra me escravizar pelo dinheiro, aquele dinheiro necessariamente não era pra me pagar nenhuma conta, era simplesmente porque chegar lá e trabalhar de graça como voluntário não ia se encaixar naquele sentido, eu tava dentro de uma empresa, né? Beleza, só que isso já assusta, né? Um cara onde o dinheiro não importa tanto, ele é menos manipulável, tá ligado? Qualquer pessoa que ela não está movida pelo dinheiro, ela é bem menos manipulável, é mais difícil de manipular alguém quando você tira o principal instrumento de manipular uma pessoa. Então a pessoa vai trabalhar muitas vezes não porque ela quer, porque ela tem uma conta para pagar, porque ela precisa muito do dinheiro no fim do mês. E assim é a nossa vida muitas vezes, de muita gente, e assim já foi a minha vida bastante, cara. Só que eu simplesmente resolvi acordar um pouco para isso e jogar algumas coisas pro alto e considerar realmente o que eu queria fazer para não deixar ser manipulado por isso. Mas enfim, isso foi outra coisa que pesou. E aí, cara, enquanto fazia o treinamento, tinha até inclusive um canadense nativo, cara. Cara, eu tentando me esforçando pra fazer aquilo daquela maneira assim, mas não vendo sentido. O próprio canadense, cara, tinha dificuldade, muita dificuldade, pra se adequar ao método, porque, imagina, o cara fala a língua que a escola, no caso, ela ensina o inglês, o cara nasceu falando inglês e só fala inglês, nem português o cara não fala, e o cara tava tendo dificuldade pra ensinar a língua dele dentro do método porque não fazia sentido várias coisas, a entonação, as pronúncias, o método de correção, e eu, cara, eu observando aquilo, eu falava, meu Deus, cara. E aí, beleza, aí fiz o teste e sempre depois do treinamento, vinha tipo um feedback que eles te davam, não, você precisa melhorar isso, você precisa fazer mais essa técnica, fazer mais isso, mais aquilo. Só que, cara, começaram a praticamente pedir pra que eu mudasse algumas coisas que não faziam sentido. Na verdade, pra mim, eu já praticamente estava modificando aquela parte pro meu jeito, porque dentro de mim fazia muito mais sentido você ser muito mais claro, muito mais, né, de diversas maneiras, só que não correspondia ao método deles. Tudo bem, respeito, tô dentro da instituição tentando fazer alguma coisa, eu preciso me enquadrar, mas eu peguei e falei assim, perguntei, né? Falei, gente, deixa eu só perguntar uma coisa, falando inglês com ele, deixa eu perguntar uma coisa, será que eu preciso realmente focar nessa parte aqui, sendo que eu podia focar em todas essas outras, e com o tempo vim me enquadrando dentro disso, mas tentando aplicar isso aqui que eu tô fazendo e melhorar junto com essas outras técnicas que vocês querem que eu aplique e tal. Eu acho que isso não é o mais importante agora, sendo que eu não tenho, você imagina, você se remoldar dentro de um método não é fácil. Depois de você tem, um exemplo, 10 anos fazendo uma coisa, aí você vai em 2 meses entrar dentro de, se enquadrar dentro de uma outra coisa, você tem que reformular muita coisa na cabeça, e muita coisa é relutante, porque teoricamente eu não tava acreditando muito naquilo. E aí eu comecei, a questionar, mas muito saudável. Eu só queria saber, poxa, se de repente a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar, tem que saber até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir, né? E logo eu percebi que no final desses meus questionamentos, que eram mais perguntas, mas poxa, gente, inclusive algumas correções assim de, por exemplo, você tem um chinês falando, você tem um árabe, você tem um canadense, um americano, um cara com inglês britânico e um brasileiro falando. Cara, se você pegar todas essas pessoas falando uma mesma palavra, você vai notar N diferenças na pronúncia e tudo mais. Então não tem como você corrigir certas coisas dizendo, você está falando errado, porque tem a ver com o acento da pessoa, tem a ver com o background, com a dicção da pessoa. Então, cara, não tem nem certo ou errado, é meio que o contexto para se entender. Tudo bem, aí no final, não, beleza, show de bola e tal, vamos aqui, agora eu quero conversar com vocês individualmente e tal. Aí ele me chamou para conversar, aí ele já falou, poxa, Matheus, então, eu vou parar por aqui, a gente vai parar por aqui e tal, porque é por causa disso. Não, é tudo muito bem, muito bom, não é por causa tal, mas você acaba sendo uma pessoa muito questionadora e tal, e eu preciso de candidatos que digam, não diz com essas palavras, mas que digam amém, e que só falam assim, eu vou melhorar, mas cara, assim, falta um pouco a noção de melhorar a própria maneira de se fazer as coisas, sabe, assim, quando você se molda dentro de um método,
E eu quero falar isso porque vocês precisam entender que as escolas de inglês e todos os métodos, todos eles funcionam sim. Eu diria que todos eles funcionam sim, mas não vão funcionar para todo mundo. Não vão funcionar para todo mundo. Então quando você for numa escola e não se sentir bem, não tô acompanhando o inglês, por exemplo, sabe, não tá gostoso aprender, cara, muda, vai para uma outra. Vai para uma outra porque você vai perder o gosto pelo inglês, ou o gosto por aprender, ou vai criar um trauma, um medo. Só que tem várias outras pessoas, instituições e outros métodos que podem te oferecer aquilo que vai fazer sentido para você. E simplesmente, você imagina, o fato de eu não estar controlado pelo dinheiro, por exemplo, o fato de eu questionar o método, tudo isso traz um problema que ia acontecer, e o cara, enquanto empreendedor, ele foi inteligente de falar assim, poxa, esse menino aí vai me dar problema lá depois, é bem provável que ele vai me dar problema, porque ele vai ser resistente em fazer isso, fazer aquilo. Só que eu vou falar mais outra coisa, eu tive que assistir 10 aulas, nas 10 aulas, as 10 eram de professores diferentes, cada um tinha o seu jeito de fazer, e a gente, como traz uma bagagem, eu consegui identificar várias coisas. Essa pronúncia eu acho que estava errado, essa correção que foi feita acho que estava errado. Então eu pensei assim, poxa, naturalmente o erro humano está presente, então fiquei mais tranquilo, sei que eu não vou pegar tudo certo de uma vez, só que essas pessoas estão fazendo isso há muito tempo, e eles estão cometendo erros, e tudo bem, não falei isso pra ninguém, guardei pra mim ficar mais tranquilo e saber que eu podia caminhar dentro disso. Então é tipo assim, no treinamento, é quase que te forçam a se enquadrar dentro de uma coisa que depois no dia a dia não se aplica, sabe assim? E principalmente sobre corrigir as pessoas demais, é complicado, porque na vida, quando a gente corrige demais, entendeu? A gente esquece que a gente tá suscetível a errar também. Então fica uma coisa muito complicada, um método muito grosseiro, assim. Eu não quero citar os métodos porque ele resolve pra muita gente, entendeu? Com certeza resolve pra muita gente, mas eu dizendo com uma experiência real, eu te digo que aquele método, principalmente que o foco é conversação, eu te garanto que esse método não está te entregando uma coisa real, não está te entregando uma coisa que você realmente vai encontrar lá fora, você entendeu? E eu não quero citar, eu só quero que você, se você faz inglês, se você procura fazer inglês, que você coloque isso na sua cabeça, que poxa cara, muitas vezes os caras vão te prender ali, porque quanto mais tempo, mais módulos, mais não sei o que, mais você tem que ficar lá pagando e tudo mais, e sendo que o processo não precisa ser assim. Então seja crítico naquilo que estão tentando te oferecer. É difícil quando você não sabe, quando você não tem parâmetro de comparação, mas cara, seja observador nisso tudo, sabe? A segunda coisa que eu queria falar, que é bem rápido, é tipo assim, se você estiver num processo de se desvincular do dinheiro como algo que possa te manipular, que você passe a tratar ele só como uma ferramenta, tome cuidado, porque quando você entra dentro de instituições, empresas e tudo mais, isso é uma ferramenta de manipulação, uma ferramenta de manter o funcionário do jeito que se quer e tudo mais. Então toma cuidado se você for se dizer não vinculado ao dinheiro, tá ligado? E se você se fizer claramente não manipulável por dinheiro, que isso pode acontecer de você perder a vaga, por exemplo, porque é natural. Qualquer empreendedor com uma visão vai observar isso em você e você vai acabar perdendo a oportunidade, que daí a questão de ser oportunidade ou não é como você leva a situação. E realmente eu não vou citar nomes, e não existe melhor método infalível. Existe o quê? Um processo de aprendizado, cara, que é muito, sabe? Eu já trago uma bagagem grande, mas todo dia a gente aprende, todo dia a gente percebe uma coisa diferente, uma situação diferente, uma maneira de falar diferente. Então é um processo de vida, entendeu? Assim como no idioma português que a gente fala, eu falo tudo errado e as pessoas em inglês falam tudo errado, os nativos falam errado. Então tem certas coisas que você não precisa ser a melhor gramática, a melhor estrutura de frase, cara, você perde tempo com isso e você perde o sentido que é a comunicação. Você não vai ser um mega master blaster, você pode ser, mas na maioria dos casos, a sua intenção não é ser o cara que vai sentar e vai traduzir um texto ao pé da risca, que vai ser um intérprete, por exemplo. Essas pessoas talvez tenham que se empenhar muito mais. Agora, a pessoa normal que está procurando, né, alguma coisa para pôr no currículo, para se especializar, para, sabe assim, não precisa de tudo isso. Então, ó, atenção, rapaziada, e vamos para cima. Não
perca a vontade de aprender, entenda que as coisas não são imediatas, então não adianta porque a sua empresa falou que você precisa agora, porque, mano, naturalmente você vai utilizar no mundo globalizado, tá todo mundo necessitando falar inglês, tá ligado? Pra se comunicar com as outras partes. Então não é uma coisa que acontece de um dia pra noite. Se surgiu a necessidade da sua empresa de alguém que fale inglês, cara, não coloque na sua cabeça que você vai aprender inglês em um mês, um ano, num sistema de escolinha normal, sem imersão real, que você não vai, você vai se frustrar, você vai gastar dinheiro à toa, é igual quando você paga a mensalidade da academia, vai uma semana e depois não vai nunca mais. Não se engane, a gente, naturalmente, quando ser humano, a gente conta uma mentira aqui, uma mentira ali, e tudo bem, vou falar, eu conto isso, eu faço isso, você não precisa se acusar, você entendeu? Eu, enquanto ser humano, faço isso. Se você se enganar, o problema de tudo que acaba afetando a nossa vida de uma maneira terrível é quando a gente se engana a si mesmo, é quando a gente acredita nas próprias desculpas com fervor, você entendeu? E tudo isso sabota a gente, rapaziada. Então se você ficou até aqui, muito obrigado, se inscreve no canal, espero que essa mensagem traga algum ponto de reflexão na hora de você for tomar suas decisões. Tamo junto da roceira, desculpa o vídeo longo, é nóis.